adoro vir aqui, é sempre muito bom, encontro com muita gente, amiga, conhecida de muitos anos. Muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho da parábola do semeador, sendo que ela está atrelada a um tema que também a gente conversa muito no Espiritismo, que é a nossa reforma íntima. E aí, buscando onde nós encontramos esse tema de nos reformarmos intimamente, dentro do que Jesus traz para a gente, eu cheguei até a parábola do semeador. Eu achei muito lindo quando eu vi a música cantada com as cenas, porque se a gente conseguir imaginar aquela época em que a gente vê Jesus falando, junto com as pessoas que os acompanhavam, junto com os apóstolos, a gente vai começar a entender melhor o que são parábolas. Eu tinha muita dificuldade de entender por que essas parábolas são escritas de uma forma ainda tão arcaica, com dizeres que não são corriqueiros do meu dia a dia. Só que a gente tem que entender o contexto em que foram escritas essas parábolas. E se nós passássemos para hoje em dia e eu tivesse que explicar alguma coisa numa conferência para advogados, certamente eu ia elucidar casos de roubo, de crime, para explicar as penas e as leis que cabiam. Se eu tivesse uma conferência de medicina, talvez eu fosse falar para médicos, eu ia detalhar o corpo humano, falar dos ossos, de uma forma com mais propriedade. Se eu estivesse falando para professores, eu citaria exemplos de crianças, com tanta dificuldade de aprendizado. Jesus falava para quem? Jesus falava para os camponeses, para os pescadores, para as pessoas do campo. Então, os exemplos vividos naquela época, para a gente, pode não fazer sentido. Mas tudo que ele falava tinha sentido para aquelas pessoas que no seu dia a dia era como viviam. Então, os exemplos eram tirados dessa forma que a gente chama de parábola. O Espiritismo tem uma coisa muito interessante, porque ele conseguiu trazer, através da essência do que Cristo trouxe moralmente para nós nos modificarmos e nos reformarmos, através de parábolas, porém explicando essas parábolas de forma que quando a gente lê novamente a história, a gente nem acha já mais tão estranho. A gente fala, nossa, você começa a saber o que é jugo, Antigamente eu não sabia o que eram essas palavras, o jugo leve, o jugo pesado, porque eram termos usuais da época. Mas quando a gente vem ali olhando a codificação espírita, a gente pensa assim, nossa, é tão fácil agora de entender, E aí chega até a gente. Essas parábolas chegam até a gente, e o que é engraçado é que elas agora parecem muito atuais. E foram escritas há tanto tempo com exemplos, Então eu trouxe aqui, no caso, a gente começando a falar... Então, eu trouxe para a gente começar só a ter uma noção do que seria a reforma íntima, A reforma íntima, segundo o Espiritismo, é o processo de abandonar hábitos antigos e desagradáveis para evoluir moralmente e espiritualmente. Seria abandonar realmente, o homem velho, se despojar daqueles costumes, que a gente não acha que seja mais confortável praticar e nos tornarmos pessoas melhores. E aí, para realizar a reforma íntima, a gente precisa de algumas coisas que são muito básicas, que é conhecer-se a si mesmo, eliminar as imperfeições e praticar o bem. E aí, quando a gente lê essas três coisas, a gente pensa assim, é básico, mas não é fácil, Porque para a gente conhecer a si mesmo, basta a gente agora fechar os olhos ou em casa mais tarde, a gente fazer uma autoanálise e falar assim, nossa, eu sou assim, eu sou assado. Só que a gente só vê as qualidades, porque os defeitos doem quando a gente enxerga, Então, para a gente primeiramente se conhecer, para a gente, nós nos conhecermos, a gente precisa ser sincero, entrar no íntimo da gente e realmente perceber aquilo que ainda tem a ser modificado e a melhorar. Só que aí a gente não faz esse exercício e a gente acha que uma reforma íntima é deixar de ser orgulhoso, egoísta, presunçoso. E a gente vai falar assim, eu não vou conseguir nunca. Então, o que a gente faz? A gente esquece de fazer essa autoanálise. Só que quando a gente faz essa autoanálise e a gente percebe que a gente pode modificar pequeninas coisas,
começa a se tornar mais fácil. E por que a gente estuda? Por que eu estou aqui falando para vocês, fiz um estudo da parábola da reforma íntima? Porque em algum momento desses, na nossa vida, no nosso dia a dia, ou escutando alguém falar, ou lendo um livro de uma mensagem edificante, né? Ou vendo um filme, a gente vai falar assim, nossa, aquilo é horrível. E aí a gente fala, e eu faço isso. E aí aquilo acende uma luzinha e você fala assim, caramba, eu ainda faço esse tipo de coisa, não gostaria mais de fazer. Mas é naquele momento que eu percebo que eu faço, eu reconheço o defeito em mim. E essa autoanálise é o que é necessário. Eu só modifico o que eu reconheço que eu tenho. O que eu não reconheço que eu tenho, eu não vou modificar, porque eu nem reconheço, eu nem acho dentro de mim que eu tenho aquele defeito. Então, conhecer-se a si mesmo é o ponto fundamental para a gente pensar em reforma íntima. Depois, eliminar as imperfeições, que aí é um processo que a gente vai fazer começando por essa autoanálise. E praticar o bem. E aí, quando a gente fala praticar o bem, é realmente agir, porque o bem, ele é ação. Não existe a pessoa que fala assim, eu não faço mal a ninguém, fico aqui quietinho, parado. Mas também não faz o bem. E quem não faz o bem, mal faz. Entendeu? Porque toda oportunidade que nós temos de fazer o bem e a gente não utiliza, é um débito que a gente cria por uma falta de oportunidade, e tudo dali que acontecer, aquela pessoa, né, ou a qualquer, né, instituição que a gente venha, que decline dessa nossa ausência do bem, é responsabilidade nossa. Então a gente tem que começar a pensar assim, nossa, fazer o bem é uma prática constante diária, é a nossa ação que a gente tem que ter. E aí a gente vai começar a falar então da parábola do semeador. Vamos pensar que Jesus caminhando, como a gente viu no filme, belíssimo ali, ele caminhava e as pessoas seguiam, andavam com ele. Jesus, nesse momento da parábola do semeador, ele senta lá na beira do mar, né? E aí se reúnem aquelas pessoas todas em volta dele, os pescadores, as pessoas simples, quem seguia. Então ele começa a contar a história da parábola do semeador. Ele fala assim, aquele que semeia saiu a semear. Isso porque tinha campos próximos, tá? E ele avistava aqueles campos, e aí o exemplo do cotidiano da vida das pessoas que estavam ali com ele. E ele fala, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa parábola, né, nessa parte aí eu peguei de Mateus. E aí vamos começar a entender o que quer dizer essa parábola. Na realidade, as sementes são as palavras de Jesus. É tudo aquilo que o Evangelho nos traz, é o que chega aos nossos ouvidos, é o que nos é apresentado, né? Então, todo esse legado que Jesus deixa através da exemplificação dele, são essas sementes que vão caindo. E aí, quais são os tipos de solos? Que tem vários. E quem são esses solos? Somos nós. Então, cada um vai receber essas sementes de acordo com o que tem para germinar ou não tem. E aí, por que ele dá o exemplo das aves, dos espinheiros e das pedras, né? O que seria essa interpretação perante ao Espiritismo? Então, vem dizendo ali que o tipo de solo local, onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que podem permanecer à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Então, todas as orientações espirituais que chegam até nós são essas sementes, e nós estamos ali dentro com esses solos, estamos à margem, né, dessas orientações que vão chegar. E aí, vamos pensar. As que são semeadas ao caminho. Vocês imaginam, né, que as aves, vocês qualquer coisa que jogam, elas pegam, qualquer semente, assim que era. A pessoa despreocupada, né, joga, está caindo a semente, estou deixando passar. As aves precisam se alimentar.
se alimentarem. Então elas vão lá e comem. Então essas aves, na realidade, elas representariam tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aqui vemos os indiferentes, aqueles que escutam o Evangelho, ouvem as lições, mas seus corações ainda não sentem o ensinamento. E por comodismo acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Sabe, assim, eu vou sim lá no centro, eu vou na igreja, não, eu vou lá fazer uma caridade. Aí a pessoa passa na tua casa para te chamar, vamos hoje comigo? Poxa, sabe o que é? Tem um jogo de futebol agora, amanhã eu vou. Aí no outro dia a pessoa passa lá e fala assim, vamos hoje comigo? Não, claro que eu vou lá escutar o Evangelho. E fala assim, sabe o que é? Acabei de receber um telefonema, estou recebendo o pessoal aqui em casa, fica chato eu sair, não estar aqui. É aquela pessoa que ainda não tem nenhum vínculo com o Evangelho. Ela até quer, ela até sabe que existe, sabe? Mas é muito rasa, né? A raiz ali. Então qualquer coisa desvirtua, qualquer coisa se torna um motivo de desvirtuar. Então somos nós que por comodismo a gente prefere às vezes fazer outras coisas do que realmente praticar uma caridade, ou se instruir, ou ir num centro espírita. Então essas pessoas ainda têm os corações, né, com um sentimento que está começando a germinar, mas ainda não tem segurança para isso. E aí, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que vem a ser esse espírito maligno? Na realidade, isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 6. Esse espírito maligno são todas as tentações que a gente vem passando e que realmente nos desvirtua a mente. Porque se a gente está conectado, sintonizado com aquilo que a gente tem o propósito de fazer, né, não vem nenhum tipo de intuição errônea ou nenhum tipo assim, sabe, falando, não vai não, deixa pra lá, tem muita gente lá já trabalhando, você vai hoje, você vai todo dia lá, todo domingo você está no centro, toda quinta a gente está aqui, um dia só que você não vai, não faz diferença, não é? Então, é justamente essa vozinha que fica soprando e nos desvirtuando. E aí vamos continuar. As que caíram em lugares pedregosos. As pedras indicam as formações mentais cristalizadas, aquelas que ainda, né, nós temos e que nos exigem uma melhoria moral. Podem ser também interesses superficiais ou passageiros que impedem a melhoria ou desânimo e abandono do trabalho. Nós todos, né, aqui acreditamos em reencarnação. Então todos nós já viemos, né, com algumas, né, informações, né, dentro da nossa mente, do nosso espírito, né? A gente já vem com algo, né, criado. E muitos de nós chegamos até aqui com ideias cristalizadas de algumas coisas. E aí é mais difícil, sabe, modificar esse pensamento que você já vem passando por várias reencarnações acreditando naquilo. Então essas ideias mentais que ficam cristalizadas na nossa mente, a gente às vezes não consegue ter esse acesso e não entende o porquê, ela justamente, ela nos deixa com ainda uma imperfeição moral muito acirrada, muito difícil de combater, e a gente fica no comodismo. Então assim, eu sei que tem o Evangelho, já chegou até a mim, mas eu vou te dizer, difícil demais fazer isso tudo que se fala, complicado. A pessoa fica no comodismo, não, eu não acredito até em reencarnação, mas daqui a umas 3 ou 4 eu melhoro nisso, essa não vai dar não. Isso é o comodismo, porque você vem com uma ideia cristalizada que você até reencarna, mas eu até sou melhor, né, hoje em dia, mas daqui a umas 2 ou 3 eu penso nisso. E você vai se acomodando e vai perdendo essas oportunidades que a gente tem de evoluir. Então, essas pedras, elas são todos aqueles interesses superficiais que a gente tem aqui no nosso mundo e que nos tira de um caminho mais profundo, né? Mais centrado. São as coisas fúteis, as superficialidades, né? Os nossos vícios, os nossos prazeres mundanos, às vezes, que nos desvirtua de coisas que a gente poderia estar evoluindo mais rápido moralmente.
Mas por que a gente não faz isso? Porque na realidade, tudo aquilo que nos compraz dá prazer, o próprio nome já diz. Então, eu fico sempre naquele limite. Ah, eu sei que eu não devo fazer isso, né? Puxa, mas é tão legal. E aí você acaba que, né, por ainda imperfeição moral, pelas nossas imperfeições e as nossas sombras, a gente escolhe, pelo nosso livre-arbítrio, o caminho errado. A gente tem sempre que pensar numa coisa, todo caminho que a gente escolhe na realidade, ele está dentro de um esclarecimento que a gente conquista através dos estudos. Eu não digo que é só o Espiritismo que nos dá esse esclarecimento. Quanto mais a gente estuda, e saber não ocupa espaço, quanto mais a gente abre a nossa mente, né, para conhecer, para adquirir conhecimento, a gente começa a ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado, o que é bem, o que é mal. Algum tempo atrás, andar sem cinto de segurança era certo. O esclarecimento nos mostra que hoje devemos andar com cinto de segurança. Agora, se eu não ando, eu sei que eu estou errada, porque eu tenho esclarecimento e pelos estudos que a gente recebe, desde criança a gente vai aprendendo, a gente fala assim, não, isso é errado, então eu não devo fazer. E o que faz a gente crescer moralmente é o nosso crescimento intelectual também. Porque como é que eu vou ter discernimento do bem e do mal se eu não sei, ou se eu não consigo conceber na minha cabeça o que é bem e o que é mal? Errar por ignorância é o que muitos fazem. As pessoas praticam maldade se achando certa, no direito de fazer, por pura ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento do assunto. Então é importante demais a gente estudar, a gente ler, a gente se aprofundar em assuntos gerais para a gente conseguir, com o tempo, discernir e escolher melhor. Aí o nosso livre-arbítrio ele vai ser sempre mais certo do que errado, porque o esclarecimento nos faculta isso. Então, quando a gente fica nesse mundo superficial, muitas pessoas ficam por ignorância, mas muitas ficam pelo comodismo, porque dá trabalho pensar que tem que fazer o certo. Ah, se todo mundo faz errado, eu não vou fazer sozinho. E se acomoda e não começa o movimento de modificação. Aquele que recebe a semente, então, em meio das pedras, é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes dura apenas algum tempo, e sobrevindo reveses de perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Sabe assim, a gente vai às vezes numa palestra muito bacana, tipo assim, né? Quem já assistiu o Divaldo lá, né? Cara, assim, você sai de lá, você quer ser o Divaldo, você sai de lá com uma energia e fala assim, claro que eu vou fazer isso. Você quer contar para todo mundo, você sai de lá com uma energia, né? Boa. E você fala assim, não, amanhã eu já vou começar a modificar tudo isso que ele falou. Você sai de lá com muita euforia, né? Mas aí no outro dia você está com muito sono, no outro dia você tem que ir à praia, no outro dia alguém te chama para algum lugar, e aí aquilo ali vai diminuindo. É exatamente isso, aquela pessoa que escuta a palavra do Evangelho. Isso desperta uma alegria, uma emoção muito grande de modificar, mas ainda não consegue ter base para se manter realmente dentro do que se propôs, dentro dessas modificações, ou de fazer caridade, ou de fazer o bem. E continua levando uma vida, eu não estou dizendo assim que a gente só tem que fazer o bem quando está vinculado a um centro espírita ou uma religião, tá, gente? Eu estou dizendo no sentido das oportunidades que a gente perde quando a gente está levando uma vida sem compromisso. Então a pessoa assiste uma palestra, né, ou vê algo assim e fica encantado com aquilo, mas depois não consegue, né, ter essa firmeza para sustentar tudo aquilo que ela se comprometeu naquele momento da euforia. Aí nós vamos ver aqueles, né, que as sementes que caem entre os espinheiros. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, compararam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por parecer-lhes um caminho mais fácil.
São almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Sabe assim, eu já conheço o Evangelho, eu até frequento o centro, vou lá de vez em quando, eu sei que Jesus fala coisas bonitas. Ah, mas quer saber? Gente, eu preciso trabalhar, né? Eu vou trabalhar sábado e domingo, não tem condições de ficar ao centro. Deixa isso para as pessoas que estão aposentadas. E a pessoa acha que a produção material dela sustenta todo esse outro lado dela não querer se modificar ou se reformar. Porque ela acha, eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu estou fazendo o meu trabalho, eu vou lá todo dia, eu cumpro com a minha obrigação material. Mas ela só cumpre com a obrigação material, ela em nenhum momento desperta a espiritualidade nela para entender realmente essa outra responsabilidade que tem que ter. E aí, essas pessoas, elas escolhe esse caminho porque para elas é mais fácil o compromisso de um trabalho árduo, de todo dia estar comprometido de manhã à noite, né, com trabalhos braçais ou com trabalhos até intelectuais, mas que só demandem um compromisso, né, de salário, do que realmente sair daquele mundo e começar a pensar em estudar algo diferente, algo que vai fazer pensar diferente, que vai ter que gerar atitudes diferentes. E aí, aquele que recebe a semente, então, entre os espinheiros, é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, pessoas que recebem a palavra, mas que preferem justamente ficarem somente ligadas ali à parte material, o ganhar dinheiro, conquistar riquezas, ter uma vida mais confortável, tudo isso é lícito, tá, gente? Nada disso é errado. Mas eu falo assim, a pessoa que não equilibra as duas partes, ela só fica focada nessa parte porque a outra vai gerar uma responsabilidade diferente e que ela fala, eu não dou conta. Então, ela se fecha para aquilo ali e só realmente tem a visão. E ela vive nessa ilusão das riquezas materiais, porque ela acha que ela está dentro do curso certo, cumprindo o seu papel aqui. E aí chegamos na boa terra, né? O que seria as sementes que caem na boa terra? Quem são as boas terras, né? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E aí a gente começa a ver que se esses solos são as pessoas que vivem dentro do nosso planeta, e nós sabemos que ninguém, né, nenhum é igual ao outro, a gente sabe também que esses solos que recebem não são iguais. E a gente começa então a ir um pouco mais para frente, a gente vai entender que a semente, ficou claro isso, é o Evangelho de Jesus entendido como um roteiro de vida. É como se todo o Evangelho que Jesus nos trouxe fosse o nosso roteiro. A gente não chama Jesus como guia, nosso modelo. O Espiritismo, ele tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que estuda toda a parte moral que Cristo nos trouxe. Então, ele é o nosso roteiro. E a semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada no coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Então a gente começa agora a falar mesmo assim, mais profundamente dessa área ligada ao Espiritismo. Se eu consigo entender que a semente cai dentro de mim, e eu quero que ela, né, frutifique, que dê bons frutos, o ditado já diz, a gente colhe aquilo que a gente planta. Se eu colho o bem, eu vou colher o bem. Se eu colho o mal, eu vou colher o mal. Mas aí isso é tão básico, é tão simples de entender, não é? Eu fico sempre me perguntando, eu vendo aquele filme ali, cara, Jesus, quantas pessoas foram sacrificadas em nome dele, né? O que aconteceu, né? Um amor por nós enorme, era tudo só pela palavra. Isso chega até a gente depois de tantos anos. O quanto o nosso coração aí já tem de adubo. E por que que essa semente ainda, ela não germina dentro dessa pureza de amor? A gente vai começar a ver que os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra,
são assimilados e difundidos no processo natural. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com seu grau de adiantamento espiritual. E a gente começa então a entender, se nós estamos há 2025 anos que Jesus nos trouxe, nós somos espíritos reencarnantes já de muito antes, com o solo sendo preparado, a gente começa a entender nosso amadurecimento espiritual, cada um é diferente do outro. E aí só vai fazer sentido essa semente germinando no nosso coração, dentro de nós, quando realmente através dos nossos exemplos ela for difundida, como Jesus fazia. Eu não preciso chegar aqui, pegar ali a Fernanda e ficar catequizando ela, vamos lá, você vai ter que fazer isso, agora você vai sair comigo, a gente vai ali, não, você faz o bem. Não, não pode ser assim. A imposição nunca levou a caminho bom nenhum. Agora, se ela anda comigo e ela me vê praticando sempre algo que é produtivo, que é bacana, um momento ela vai despertar e vai falar assim, caramba, Luísa, me leva lá, quero fazer isso que você está fazendo, você todo dia chega aqui tão bem, não sei o quê. É o exemplo que motiva as pessoas a nos seguir, como Jesus fez. Então, a gente tem que começar a procurar esse amadurecimento espiritual para ser exemplos, porque a boa nova já nos chegou, nós já somos responsáveis. Acho que ninguém mais aqui está na parte de deixar os passarinhos comerem a semente, né? Então, a gente agora tem que começar a entender como eu me reformo intimamente, como eu me modifico intimamente para eu ser esse exemplo vivo do Cristo, para que realmente essas parábolas que ele tirava como exemplo, hoje a gente possa contar exemplos com as histórias do mundo atual e que ela sirva de exemplo para aqueles que estão ao nosso lado, nos seguindo sim, né? São os filhos, são os amigos, são os parentes próximos. E aí, os 4 campos de semeadura citados na parábola, então, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual, que são como nós nos encontramos. Falamos até aqui da parábola, entendemos, né, mais ou menos assim, dentro do que o Espiritismo nos faz compreender melhor, quando Jesus falou lá, né, para os camponeses e para os pescadores. A gente chega então até a reforma íntima, né, dentro da visão espírita. Não existe texto melhor para falar o que é reforma íntima que Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso é reforma íntima. Não tem nenhum espírita perfeito. Nenhum, entendeu? Não tem. Agora, por que a gente tem que ter essa consciência? Porque quando eu faço aquela autoanálise, lembra, e reconheço as minhas sombras, identifico em mim que eu tenho aqueles defeitos, eu começo a entender que eu preciso empregar um esforço enorme para combater essas más inclinações. E aí sim começa a nossa reforma íntima. Vocês já leram aquele, com certeza vocês já devem ter lido, ele vai estar aqui como referência, aquele capítulo Sede Perfeitos, em que fala do homem de bem? Gente, quando eu li aquele texto, eu falei assim, encerro hoje o meu espiritismo, porque nem uma frase eu consigo cumprir. E aí, as pessoas são essas que vão embora, porque se acomodam. Gente, só daqui a 10 encarnações que eu vou começar a entender esse texto. E aí, o que a gente faz? A gente para de fazer. Só que aí tem uma coisa bacana que eu vou falar para vocês. A gente vive num mundo de provas e expiações, todos nós sabemos, e sabemos que a nossa felicidade aqui é relativa pelo mundo que nós vivemos, não é assim? Então não existe felicidade plena, existe a felicidade relativa do mundo que eu vivo, que é o mundo de provas e expiações. Assim também é a nossa perfeição. Olha que legal! A nossa perfeição ela é relativa ao mundo que nós vivemos. Um espírito perfeito aqui não tem nenhum encarnado, gente. Existem os missionários, né? Mas perfeito mesmo, que não peque, né? Entre aspas, que não deseje mal nem pelo pensamento, isso ainda não existe, né? Só Jesus que, né, é um ser iluminado, que a gente tem como exemplo de perfeição. Então, gente, se é relativa à minha perfeição, eu começo a ver uma luz no fim
bem de hoje para amanhã, nem nessa encarnação. Mas eu posso melhorar as pequeninas coisas. Como, por exemplo, a gente tem o hábito, né, de fazer coisas às vezes que a gente não acha muito legal. E eu escutei lá na palestra, lembra? Li o livro, identifiquei que aquilo não é bacana. Eu vou citar um exemplo. Eu chego no trabalho, todo dia eu entro no escritório, só falo com a minha melhor amiga. E aí eu fico lá, fofoquinha com a minha amiga, ela é legal, mas tem mais umas 10 pessoas lá, mas eu mal falo, mal dou oportunidade de conversa. E as pessoas até querem chegar até, conversar, mas eu me fecho, porque eu adoro fofoquinha com aquela amiga. E aí um dia eu escuto alguém falar que fazer fofoca e maledicência é uma coisa muito ruim, que na realidade eu não vou para o céu assim, né? Não, que na realidade maledicência e fofoca é uma coisa de uma má conduta, de um mau hábito, né? Ela nos influencia e nos sintoniza com espíritos ruins. Quando eu começo a ter essa consciência, eu começo a controlar os meus impulsos da fofoca. E eu vou chegar e vou pensar assim, amanhã eu vou chegar no trabalho e vou falar com todo mundo. Vou parar com essas fofoquinhas, porque isso não é. Então amanhã eu vou chegar, vou cumprimentar, depois de amanhã eu vou cumprimentar, vou começar o exercício, né? Até que eu vou chamar para tomar um café, até que daqui a pouco estou saindo com 3 ou 4, já estou sabendo da vida, já estou podendo ajudar a falar. Uma conquista, né? Aquela conquista. Eu identifiquei aquilo, alguém falou algo, aquilo doeu em mim, que não é legal fazer aquilo, e aí simplesmente eu começo a modificar. Então essa perfeição relativa é o que a gente tem que ter como objetivo quando a gente lê lá que o verdadeiro espírita é o que se esforça para combater as más inclinações. E essas más inclinações, gente, não adianta eu falar que eu só vou combater 2 coisas, o orgulho e o egoísmo. Só isso eu vou para o céu amanhã, né? Já vou para o mundo ditoso. Gente, se alguém ficar falando para mim, para de ser egoísta e orgulhosa, gente, não dá, nós somos imperfeitos e a gente não consegue ser totalmente, né? Totalmente libertar tudo isso. Então vamos começar aos pouquinhos. Então a reforma íntima. Não, pode ser 2. Peraí. A reforma íntima é um esforço constante para se aproximar do divino e melhorar a relação com os outros. Então, para realizar a reforma íntima é preciso, a gente já sabe, conhecer-se a si mesmo, eliminar as imperfeições e praticar o bem. E aí eu trouxe um exemplo muito bacana. Eu trouxe aqui uma casinha e a gente tem que pensar assim. Eu moro numa casa muito bacana, eu gosto da casa que eu moro, né? Mas poxa, eu queria pintar aquela parede ali, que eu não gostei muito daquela cor, tá meio ruim, essa parede deu infiltração, e eu vou fazer uma reforma. Aí você chama o profissional, faz uma bagunça do caramba, uma poeirada, você tira todos os móveis de lugar, arrasta para lá, para cá, não é? Mas você quer aquilo ali melhor. E aí, passa 2, 3 semanas, um mês, acabou a reforma. Você limpa, lava tudo, coloca os móveis no lugar. Ai, aquilo dá uma satisfação, não é? Então, é assim que é a nossa satisfação também, quando a gente conquista essa pequena virtude. Então, a gente não adianta ficar falando o tempo todo somente dos nossos defeitos. A gente tem que pensar nas virtudes que a gente conquista. Eu não vou citar exemplos próprios, mas eu hoje em dia me vejo no Espiritismo, os anos que eu frequento, que eu melhorei em muitos aspectos, né? Coisas que eu fazia, ou talvez eu era muito explosiva, hoje em dia eu já consigo me conter. Então, eu vou vendo meus defeitos e eu tento combatê-los. Eu falo assim, poxa, que bacana, isso daí eu já não faço mais. E a gente vê isso também nos nossos colegas que andam com a gente nessa jornada. Nossa, você melhorou tanto, eu me lembro que há anos atrás você fazia assim, meus parabéns. Isso é bacana, gente, isso não é ser orgulhoso, isso é importante, porque é isso que nos norteia a acreditar que a gente consegue mudar para o melhor. Então, quando a gente entende que a reforma não é só ficar falando, né, de mudar os defeitos, mas também valorizar nossas qualidades, é nessa situação. E aí, o que acontece? Todas as mudanças vão gerar desconfortos e adaptações. Porque se eu estou numa casa hoje, reformo ela, e eu mudei a porta de lugar, todo dia eu vou para a porta antiga. Ih, não, agora a porta é por aqui. Não é, eu vou me adaptar a entrar por outro lugar. Ou eu tenho uma janela pequena e abro a janela maior, eu também vou me adaptar, que eu tenho que ter uma cortina para fechar maior. E assim são as nossas mudanças que a gente vai precisar ter. Isso aí é um processo contínuo e sem fim. Por quê?
Vamos pensar assim, poxa, eu comprei uma casa nova, não tenho nenhum problema casa, mas aí você entrou na casa hoje, né, todo mundo morando lá, aí a pessoa engravida, e aí mais um filho que não foi pensado, vamos construir um quarto, não é isso? E aí você tem que fazer uma reforma na casa para construir o quarto. Porque na realidade você já dominou o orgulho, já dominou, né, a possessividade, mas não dominou o egoísmo. E é aqui você tem que criar o quarto do egoísmo, né? Você vai ter que trabalhar, vai reformar o quarto do egoísmo. Vocês estão entendendo? A reforma nunca acaba. Porque quando a gente conquista uma virtude, que a casinha está toda pronta, você fala assim, poxa, mas agora eu quero melhorar isso. E aí você tem que construir um outro cômodo bonito, reformar, né? Para você conseguir modificar. O que eu vejo é que a gente, na realidade, a gente não quer modificar, a gente quer a modificação. Quando eu estou doente, eu quero ficar curada, né? Eu quero a cura, mas eu não quero me curar. Então a gente tem que refletir sobre isso. Por exemplo, se eu quero, né, emagrecer, eu tenho que me esforçar, fazer uma dieta, correr, ginástica, não é assim? A gente precisa fazer isso. Isso é um esforço, não é? É esforço, é mudança de comportamento. Mas as pessoas não querem esse esforço. As pessoas querem estar saudável, querem perder o peso. Mas o processo da transformação, muitas vezes nós não queremos. E aí a gente se engana falando pra gente mesmo assim, né? Não, eu quero deixar de ser egoísta, eu quero deixar de ser autoritária, eu quero deixar de ser arrogante. Mas na realidade não trabalha para isso, porque dá um bom trabalho mesmo. É esforço, dói, incomoda. E aí a gente prefere o quê? Falar assim, na outra encarnação. Mas a gente não tem mais essa desculpa aqui, tá? Então, não nesse centro, que eu sei que aqui o pessoal já está, olha, no caminho. Entendeu? Então, vocês entendem, eu trouxe esse exemplo como uma coisa assim bem prática e fácil da gente entender, mas as reformas que incomodam são as melhores, porque elas modificam muito, né? Então, pintar uma parede é diferente de construir uma parede, né? Ou desmanchar e construir em outro lugar. Então, se a gente pensar nesse exemplo material para o nosso exemplo íntimo, é a mesma coisa. As transformações internas, elas são muito dolorosas e elas seguem, né, somente para dentro de nós. Só que existe uma coisa muito bacana aí, né, que são as ferramentas que a gente tem para começar a conquistar essa nossa modificação. Eu trouxe algumas. Por exemplo, a primeira, evitar notícias ruins. Você sabe que televisão, internet, né, é muito bacana, mas a gente não pode deixar a porta aberta lá da televisão ou do computador só escutando notícia ruim. Uma coisa é a gente saber o que acontece no mundo, outra coisa é nós estarmos conectados somente às desgraças. A gente não sintoniza bem, não vive bem, não dá ânimo para a gente. Então, melhor evitar. E aí a gente tem uma outra ferramenta que é a meditação. A meditação, né, pelo Espiritismo, ela é dada como algo que você pode praticar para ter um autoconhecimento, nada religioso. E aí existem vários aplicativos, vários locais, cada um vai achar o que for melhor. Mas é a meditação no sentido de você parar de pensar um pouco no mundo externo e se conectar com o seu interior, porque o nosso interior, a gente realmente consegue conversar com a gente, com Deus, e nesse momento a gente se percebe melhor. Então o exercício da meditação, ele é uma ferramenta muito bacana. A gente tem também essa outra aqui, ler textos edificantes. Aí nós vamos pensar assim, eu já li, poxa, todo o Pentateuco Espírita, eu já li André Luiz, já li quase os 400 e poucos livros do Chico Xavier. Mas não é isso, gente, não é isso. Né? Leitura edificante é a gente selecionar o que a gente quer colocar na nossa cabeça, né? Na nossa mente. Então, eu não estou falando de livros espíritas ou de livros religiosos, estou falando de boas histórias, né? Ou textos que sejam bacanas da gente ler.
Então, se a gente gosta, não sei, de agricultura, vamos ler um bom livro, vamos ver o que é referência, né, de agricultura, vou ler um bom livro que eu quero fazer uma horta na minha casa. Ou então, eu gosto de decoração, vou procurar e ler sobre isso. Ou eu gosto de ciência, vou procurar saber quais foram os últimos artigos lançados. Entende? São textos que nos nutrem de algo a contribuir para o nosso aprendizado, para a nossa conversa melhor no dia a dia, né? Isso daí não quer dizer que a gente tem que ser o Papa Supremo, né, intelectual, não. Isso quer dizer que a gente tem que selecionar melhor aquilo que a gente está colocando na nossa mente. Porque tudo que nós pensamos é tudo aquilo que nós atraímos. Então, no momento que eu estou lendo um texto edificante, eu estou me conectando com coisas boas ali. Assim como quando eu estou assistindo um bom filme, né, um bom documentário, eu também estou me conectando com coisas boas. Outra ferramenta também bacana é essa aqui, que aqui eu sei que ninguém faz. Evitar as conversas maldosas e as maledicências. Eu botei ali a oração contra a fofoca porque a gente um dia vai chegar lá, vai ter essa oração. Sabe, aquela coisa que a pessoa está chegando ali na porta e você fala assim, olha, essa pessoa aí, nossa... Aí você já falou isso. Quem está do lado já não recebe bem. Não te custou... Para quem falou aquilo? Entendeu? Você às vezes até sabe um defeito da pessoa que está entrando, né? Para você quer demonstrar que você sabe muito, que você tem poder, e você fala assim, ó, essa pessoa aí, ela está assim, vestindo assim, está boazinha, não é nada disso. Pronto, ninguém mais vai receber bem. Você já minou a pessoa num grupo social. É isso que a gente faz às vezes. Aí a pessoa fala assim, não, eu não faço isso, mas eu ainda penso, olha que legal. A pessoa já parou de fazer, só está pensando, né? Pensa, ó, afinizou com o obsessor, tá? O obsessor vem na hora assim, vai lá, fala, para perder essa oportunidade, sabe muito dela, porque é assim, gente. Tem um negócio desses esquetes do Porta dos Fundos, eu acho, que tá assim, um casal na casa, e aí a mulher fala pro marido assim, você não pagou conta de luz? E ele fala assim, não, você não fica com a cabeça cheia? E aí... Então, os dois espíritos, assim, né, no segundo plano, no joystick, assim, olha, brincando de videogame. Vai. Aí ela, você não pagou, você sempre faz isso, que não sei o quê. Ele, meu amor, me desculpa. Ela, tá bom, eu tô muito nervosa. Aí eles começam a abraçar ele, tô perdendo a conexão. Aí entra a filha, poxa, a televisão tá sem sinal. Aí pronto, pegou outra vez. Vocês estão entendendo? Essa Porta dos Fundos, que é um esquete bobo, mostra como nós somos. Porque o tempo todo, se a gente levanta a voz, começa a discutir, é exatamente o que a gente sintoniza. Eles estão ali esperando as portas abrirem. Todos nós temos as nossas sombras e todos nós temos milhões de portinhas. Então, quando a gente sabe que tem aquela portinha ali, eu evito certas coisas. E aí, é justamente... É justamente esse exemplo aqui de mudar de ambiente. Porque se eu não dou conta daquele ambiente que eu tenho que ir, melhor que eu não vá. Porque eu já tenho a minha porta que fica ali assim, ó, quase abrindo. Para que eu vou sintonizar? Para que eu vou correr o risco? Melhor que eu não vá. Então, a gente tem que ter muita preocupação com o que a gente afiniza mentalmente nas nossas reformas que a gente está querendo conquistar. A gente vê ali um ambiente como aquele ali, vai ser muito mais difícil de limpar do que esse aqui. A mesma coisa a nossa mente. A mente poluída, conturbada, cheia de fumaça, de coisa ruim, você já impregnou ela numa discussão, depois desequilibra, né? Até você voltar a equilibrar, demora mais. Então, se a gente puder evitar esse tipo de fofoca, de pensamento que nos sintoniza dessa forma, muito melhor. E aí, esse é um outro exemplo, que são procurar as novas amizades. Quando eu falo procurar novas amizades, a gente não tem que deixar de sair com os amigos que a gente tem de infância, de adolescência. Só que muitas pessoas são importantes numa fase da nossa vida, né? Só que passa. A gente continua sendo amigo, querendo bem, ajudando quando precisa, mas já não compatua mais com os nossos valores atuais, com os nossos pensamentos de hoje em dia. Então, quando a gente fala procurar novas amizades, é mais ou menos dessa forma.
Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que eu saía de um grupo que eu andava, mas hoje em dia esse grupo frequenta coisas e faz coisas que eu já entendo que não é mais legal para mim. Para que eu vou andar junto? Né? Não preciso mais, não deixo de ser amigo, posso sempre falar, querer bem, saber, mas não faz mais sentido. Então, quando a gente procura novas amizades, automaticamente a gente também adquire novos hábitos. Quando a gente está numa progressão, tá? Porque existe também o inverso, né? Procurar novas amizades que podem não nos levar para uma sintonia boa. Então, a reforma íntima é o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e vem em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. E aí tem uma parte também nesse capítulo do Sede Perfeitos, que é o dever, na instrução dos espíritos. O que é interessante no dever? É que o dever é algo que está muito ligado ao nosso íntimo, que ninguém sabe, só nós. Vou dar um exemplo. Eu chego, penso assim, eu vou jogar lixo de qualquer maneira aqui, ninguém está vendo. E eu vou lá, descarto meu lixo de qualquer maneira, sujo um rio, sujo um local que não é para sujar, ninguém está vendo. Mas aí o meu dever diz que isso é errado, porque está no meu íntimo. E aí, se eu tenho essa consciência que aquilo é errado, eu tenho o dever de não jogar aquele lixo ali. E aí, eu pego, tiro o lixo e jogo no lugar certo. O gari, o lixeiro, vai lá na minha casa me aplaudir? Vai me dar parabéns? Ninguém, gente. E se eu jogar o lixo no lugar errado, alguém vai me punir? Alguém vai lá na minha casa me chamar para tirar o lixo de lá, se ninguém viu? O dever é isso. O dever está ligado à nossa consciência íntima do que é certo fazer e do que não é certo. É o nosso dever de ser cidadão, de ser pessoas e homens do bem. Homens, mulheres, né? Pessoas do bem. Quando a gente entende que o dever está ligado ao nosso íntimo, ao nosso livre-arbítrio, e que a gente não recebe aplausos, e que também ninguém sabe das nossas derrotas, é de uma responsabilidade enorme isso. Mas a gente vai tendo essa consciência do dever conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se aprimorando e conforme a gente tem realmente o compromisso de melhorar como seres humanos, como espíritos, né, que nós somos. Porque quando um espírito se levanta, a humanidade se levanta. Mas quando um espírito sucumbe, a humanidade desce um degrau. Então, que a gente não seja esse espírito que sucumbe e tire o progresso da humanidade. Pelo contrário, que a gente consiga cada virtude conquistada elevar a humanidade. Porque dentro desse processo de regeneração que a gente vai entrar, a gente só vive no mundo de regeneração se regenerados estivermos. Então, é uma corrida da gente para isso. A gente não vai desencarnar e o mundo regenerado vai ficar bom e eu sou colocada ali com todas as minhas imperfeições. Nós temos que nos regenerarmos também. Então, a parábola do semeador, desde quando Jesus nos trouxe, que passa por essa reforma íntima que a gente tem que fazer, é para nos mostrar e nos alertar disso. E aí, eu vou finalizar com um texto que é do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ele fala que se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Então, que a gente possa, né, através desse estudo, ter um pouco mais de consciência do nosso dever, do que a gente procura para a gente. É isso que eu trouxe. Obrigada aí por vocês me escutarem.